Entidades ligadas ao agro se manifestaram contra a medida provisória 1153 de 2022, que amplia exigências no seguro de cargas e sobre o exame toxicológico. A Frente Parlamentar da Agropecuária demonstrou preocupação em relação à MP. Em nota, a FPA afirma que, abre aspas, é evidente o impacto negativo para o setor de transportes de cargas, sobretudo as agropecuárias, e, consequentemente, para a produção de alimentos e a competitividade da economia nacional, fecha aspas. A frente ainda afirma uma preocupação com o potencial aumento de acidentes, roubos, furtos e fraudes envolvendo o transporte de cargas. Segundo a FPA, o tema já foi debatido no Congresso por meio do PL 2080 de 2015, que não avançou e, portanto, debater tal tema em medida provisória é um claro desrespeito ao Parlamento. Já para a Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga, a MP abre aspas, um avanço para a regulação e organização do transporte rodoviário de cargas por transportadores, tanto de empresas quanto autônomos. Há anos, os responsáveis pelo transporte de mais de 60% da carga no Brasil se sentem privados do direito de escolher o seguro obrigatório mais adequado para o seu negócio e acumulam dívidas com as seguradoras dos embarcadores. Na prática, o transportador não consegue ter o direito garantido e acaba por ser obrigado a indenizar o embarcador ou sua seguradora. Fecha aspas. Sobre o exame toxicológico, a ABTC disse que tem posição favorável pela segurança nas rodovias, uma vez que a CLT já prevê o exame para os motoristas que são contratados e que todos os motoristas empregados e autônomos devam fazer o exame toxicológico para a segurança de todos. A ABTC finaliza dizendo que espera que o presidente Lula sancione a medida até o próximo dia 22 de junho. Aprovada no dia 24 de maio, a MP estabelece que os transportadores, ainda que sejam pessoas físicas ou cooperativas, deverão contratar obrigatoriamente seguros de cargas de 3 tipos. Primeiro, responsabilidade civil para cobertura de perdas ou danos, entre eles capotamento, incêndio ou explosão. Segundo, responsabilidade civil para subtrações, que vão de furto simples a sequestro. E terceiro, responsabilidade civil para cobrir danos corporais e materiais causados a terceiros pelo veículo utilizado no transporte rodoviário de cargas. Sobre o exame toxicológico, a medida aplica novas sanções por sua não realização. As novas regras passam a valer já a partir de 1º de julho de 2023, conforme o texto aprovado. Se o motorista não realizar o exame para obter ou renovar a carteira, ela será emitida somente com a apresentação de resultado negativo do exame, e o motorista estará sujeito a multa de 5 vezes o valor base se dirigir sem a renovação. Em caso de reincidência, a multa é ampliada em 10 vezes, mais suspensão do direito de dirigir. Pois é, essa medida provisória aprovada no Congresso Nacional também causa preocupação ao setor produtivo. E para ampliar esse assunto, a gente vai conversar agora com o Carlos Miller, que é gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, e o Marcelo Osório, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Começando com o Marcelo Osório, da ABPA. Marcelo, para a gente passar, esclarecer o nosso telespectador, na prática, como é que funciona o seguro para cargas rodoviárias hoje e como é que ficará a partir dessa medida provisória, se ela realmente for sancionada? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Marcelo. Boa noite, Petrin. Boa noite, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês e os nossos telespectadores. Assim, sendo bem pragmático e objetivo aqui, Petrin, muda drasticamente, porque hoje a contratação dos seguros ela é de responsabilidade das empresas e as empresas têm a discricionalidade para contratar e para decidir a sua empresa seguradora enfim, negociar uma pólice global de seguro, né? Basicamente, o que está colocando aqui na MP é a necessidade, a obrigatoriedade de novas as duas novas aí, situações Obrigatoriedade, né? de obrigatoriedade, né, que é o roubo de cargas e danos a terceiros. Aqui depois o Carlos me ajuda, mas são esses 2 pontos, e que vai acarretar um aumento desnecessário nos custos dos fretes e, portanto,
vai impactar no preço dos alimentos. Isso a gente vê com uma preocupação imensa, é algo que nós não esperávamos e se deu de forma absolutamente inesperada, né, numa MP que iria caducar e que se foi, digamos, aprovada, toque de caixa, aos 45 do segundo tempo, como a gente diz, sem essa devida análise do impacto para a sociedade, do impacto inflacionário no preço dos alimentos. Agora, Carlos, se até hoje a obrigatoriedade do seguro era de vocês, né, das empresas, né, e agora passa a ser das transportadoras, por que as transportadoras estão felizes e vocês não? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite, Osório. Então, como o Marcelo falou, passam a ser 3 seguros obrigatórios e de contratação exclusiva das transportadoras. Nós, donos da carga, nós, indústria, perdemos o direito de fazer o seguro da nossa própria carga, que a gente conseguia de forma muito mais barata, porque fazíamos uma apólice global que envolvia toda a cadeia produtiva em todos os modais de transporte. As transportadoras me parecem felizes porque quem faz o seguro é quem estabelece o plano de gerenciamento de riscos. Então, a gente vai perder também o poder de gerenciar os riscos pelos quais nossas cargas passam e passar essa faculdade para as transportadoras. A gente não mais pode dizer por onde a carga passa, por onde ela para, em quais postos pode abastecer. Então, nós perdemos o controle sobre os riscos dessa carga. E isso é muito preocupante para a segurança da carga e também para a sociedade, né? Por exemplo, quando a gente trata de cargas químicas, produtos bélicos, no nosso caso é perda de produto, não honramos compromisso internacional se perdermos essas cargas. Então, tem a preocupação de preço, que é imensa, e nítida, confirmada, e temos a preocupação de falta de gerenciamento de risco por perda desse direito por parte do embarcador. Agora uma pergunta para os dois, a cadeia é gigantesca, né? Desde o momento, por exemplo, a soja, né? Que sai lá da lavoura até chegar na gôndola para o consumidor através de um óleo de soja. Vocês têm uma ideia de quanto isso pode representar de impacto no preço dos custos dos alimentos que a gente está falando aqui, que a gente está destacando nesse momento? Marcelo? Temos sim. Nós apresentamos aí em conjunto com a Biov, com a BIA, uma ideia desse impacto global. Mas eu posso falar aqui especificamente do nosso setor de proteína animal. A gente calcula hoje esse impacto, para vocês terem uma ideia, esse ad valorem, o valor do frete do adicional é em 0,01. Então, é um ponto após, né, 2 casas aí depois da vírgula. E isso passaria para quase 1%. Então, é absolutamente inadmissível, é um custo altíssimo. A gente está falando de bilhões, isso somente para o nosso setor. Quando você expande isso para todo o agro, é absolutamente inaceitável que o consumidor arque com esse custo que vai trazer ineficiência. Há pouco nós vimos aí uma fala no bloco anterior do ministro, falando em competitividade, falando em ineficiência de custos. Então, isso vai completamente na contramão do que o Brasil quer e do que o próprio governo pretende. Porque, certamente, a gente entende que isso vai ser um tiro no pé da economia, porque a gente vai ter aí um revés, uma pressão inflacionária, enfim, uma situação completamente adversa e diferente do que o próprio governo pretende. Ô Miller, no caso da proteína animal, da cadeia, como é que isso vai impactar? Acredito que o Marcelo tem todas as informações corretas. Pelo levantamento que a gente fez, no setor alimentício é esperado um aumento no custo dos seguros de 1.800%. Repito, 1.800%. Porque hoje nós fazemos essa apólice global e contratamos a apólice de responsabilidade civil com a mesma seguradora que já faz a nossa apólice global de transporte nacional. Então, é meramente burocrático essa contratação do responsabilidade civil, porque a gente já tem todas as coberturas na nossa apólice de transporte nacional. O transportador que não tem essa apólice terá que contratar pulverizada individualmente essas apólices de responsabilidade civil. E, pelo que a gente viu, o preço vai subir 1.800%. Então, a gente está prevendo para esse ano, o próximo exercício financeiro, um aumento de 1.800%. 15 bilhões na cadeia alimentícia, sobretudo de produtos que integram a cesta básica. Eu tenho só mais 30 segundos para cada um. Marcelo, qual que é a sua perspectiva
para a ascensão do Lula, que o prazo vence dia 22. O que o setor está fazendo para tentar ainda impedir isso? Veja, Petrin, a nossa expectativa é que o presidente Lula vete o artigo 3º e que a gente, né, que tenha esse bom senso para digamos, que prevaleça a livre iniciativa, né, o princípio da liberdade econômica, enfim, e que não tenha esse impacto enorme que nós acabamos de falar. O Carlos trouxe aqui os números. Então, o que nós pretendemos é aumentar a pressão através de várias entidades, mas mostrar para o governo que o impacto é enorme e que o presidente tem ali o poder do veto para não permitir que o erro cometido no parlamento seja, digamos, homologado pelo presidente, sancionado. Então, nós esperamos que o presidente vete o artigo 3º e que a gente volte à normalidade para que não tenha esse impacto que nós falamos aqui. Marcelo, sua conclusão final, por favor. Ah, Marcelo, não, perdão, o Miller. Sem problema. Então, concordo integralmente com o Marcelo, acho que tem chances de o presidente vetar esse artigo 3º, que trata do seguro de cargas. Espero que ele entenda que isso causa desindustrialização e aumento de custos para o consumidor. Então, espero que não só o presidente entenda, como todos os ministérios que compõem o governo entendam isso e recomendem o veto ao artigo 3º. E tenho certeza que, a partir de agora, o Congresso entenderá e validará esse veto do presidente da República. Conversamos com Carlos Miller, gerente de Relações Governamentais da ABIOV, e também com Marcelo Osório, diretor de Relações Institucionais da ABPA. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Miller. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite, Carlos. Um abraço a todos. Um prazer.